sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sem Nicho Podcast. E como vocês podem ver, meu lookinho de hoje da loja Mali e, óbvio, também com a Mobile Tech, sempre presente no nosso podcast. E para o episódio de hoje, a nossa convidada, gente, fisioterapeuta pélvica maravilhosa, doutora Melissa Oliveira. Seja muito bem-vinda ao Sem Nicho Podcast. Olá, tudo Melissa, fala um pouquinho de ti, fala de onde você é, quantos anos você tem, né, quanto tempo de formação. Bom, olá a todos, então, meu nome é Melissa Oliveira, eu tenho 31 anos, quase que eu erro falando que eu tenho 30, mas é 31 anos, eu sou graduada pela Universidade Federal de Santa Maria, há mais ou menos 7 anos, mas eu entrei nesse universo da fisioterapia pélvica há uns 3 anos e pouco. Eu trabalho somente com isso, né? E por que tu escolheu a fisioterapia pélvica? Então, não foi um amor à primeira vista, assim. Na minha graduação, eu trabalhei com saúde do trabalhador. Então, eu trabalhava com cinesioterapia laboral nos trabalhadores da Biblioteca Central da UFSM. Então, o meu TCC girou muito em torno disso, né? Mas quando eu me formei, depois da minha graduação, eu fui fazer um teste, assim, tentar fazer a pós-graduação que foi aqui em Porto Alegre, em fisioterapia pélvica. E aí sim, eu me apaixonei pela fisioterapia pélvica, né? Eu amo muito o que eu faço e eu não trocaria por outra área, assim. Não foi um amor à primeira vista, mas hoje é um grande amor, assim, né? Super certo. E a gente sabe, assim, que existe um tabu, né? Sobre a fisioterapia pélvica, assim, como é que foi, assim, os familiares, todo mundo levou de boa, o namorado, como é que foi isso? Acho que no início até a gente, né, fica com um pouquinho de receio. Eu sou de uma cidade pequena, eu sou de Cachoeira do Sul, então a gente vai com cautela trazendo o que a fisioterapia pélvica pode proporcionar. Mas se a gente, que a gente vai tentar trazer aqui um pouquinho hoje, mas se a gente conseguir explanar e ver quais são os benefícios que ela consegue trazer, a gente vai perdendo um pouquinho isso, que é cultural, né? Sim. A gente nunca foi permitida a gente acessar a nossa parte íntima, a nossa região íntima. Mas pra gente conseguir trabalhar com as disfunções do assoalho pélvico, acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho isso, melhorar um pouquinho isso, até pra gente diminuir essa distância que a gente tem e na nossa saúde íntima, que é super importante, né? A musculatura do assoalho pélvico, ela tem funções super importantes, são as nossas funções fisiológicas. Então, por que não olhar com mais carinho para ela, né? Sim, o que é a fisioterapia pélvica? Só para o pessoal entender, assim, pra gente começar a se aprofundar mais no assunto. Bom, a fisioterapia pélvica, ela é uma especialidade dentro da fisioterapia, né? E ela vai trabalhar, mais propriamente dita, com as disfunções do assoalho pélvico, né? Então, vamos exemplificar um pouquinho. Aquela mulher que tem uma dor genitopélvica na penetração, tem muito desconforto na hora da penetração, ou esse tônus muscular, esses espasmos, eles estão tão acentuados que ela nem consegue ter a relação, né? A gente consegue trabalhar na fisioterapia pélvica. Salva casamentos, gente. Salva casamentos, né? E muitas mulheres têm muita vergonha de trazer isso, então às vezes elas não trazem nem pro seu ginecologista, né? Outras também vertentes de cunho sexual, então mulheres têm dificuldade de ter orgasmo, ou até a anorgasmia, que a gente chama quando é a ausência desse orgasmo, a gente consegue trabalhar na fisioterapia pélvica, né? Lubrificação também, né? Disfunções miccionais, de esvaziamento, de armazenamento, aquela mulher que perde xixi, independente do motivo, a gente nunca pode considerar normal, não é normal. Inclusive, o tratamento padrão ouro para incontinência urinária feminina é o treinamento muscular do assoalho pélvico. E quem que indica? É o médico ou a mulher fala, eu não tô bem, tô com dor, ela pode curar sozinha ou ela precisa de uma indicação médica? A gente tá recebendo muitos pacientes por indicação médica. E isso é muito bom. Inclusive, eu sou uma paciente por indicação, né, médica. Isso, a Fê é minha paciente, né, é muito boa, inclusive. A médica dela é muito boa também, ela gosta de passar muito pra fisioterapia pélvica, porque o melhor tratamento pro paciente vai ser aquele tratamento multiprofissional, né? Mas, quem tá assistindo o podcast, por exemplo, e se identificar com alguns dos benefícios que a fisioterapia pode trazer,
pode sim ir diretamente para o fisioterapeuta, porque ele é um profissional de primeira escolha. Mas como eu sempre trago, né? Sempre o trabalho multiprofissional, ele vai ser melhor para o nosso paciente, né? Claro. Cada um dentro da sua caixinha, da sua vertente ali, Cada um tem uma importância. Cada um vai ter a sua importância, exatamente. Então, quando eu procurei, né, na real, a Melissa, eu tenho síndrome da bexiga dolorosa, né? Que também é fala um pouquinho, assim, explica um pouquinho pra gente que muita gente tem e não sabe, na verdade, né? Não sabe. A Fê já chegou com um diagnóstico lá pra nós, né? Mas dentre as coisas que a fisioterapia consegue ajudar são as dores pélvicas crônicas, né? A síndrome da bexiga dolorosa, ela é um tipo de dor pélvica crônica, né? Que nem a endometriose também, que é uma doença super subdiagnosticada e que a gente consegue trabalhar super bem na físio, né? A síndrome da bexiga dolorosa é uma síndrome que essa paciente vai ter dor, vai ter desconforto, sensibilidade na bexiga e em regiões próximas à bexiga, lá na pelve. É muito parecido com a cistite, né? Com a cistite intersticial. Exatamente. Isso. A cistite, ela vai ser um diagnóstico a partir de um exame, né? Que é a cistoscopia. E aí vai ter um processo inflamatório ali nas camadas da bexiga, né? Mas a síndrome da bexiga dolorosa, junto com o médico, a gente consegue tratar super bem. Tá aqui uma paciente minha pra não me deixar mentir, né? Nunca mais tive dor, gente. E foi algo rápido, né? Porque, na real, eu segui, né? A doutora Melissa manda a gente fazer deveres de casa. Tem forma certa de fazer o xixi, que as pessoas acham, né? Eu, por exemplo, tenho uma vida muito corrida. Eu falo muito rápido, né? E penso, às vezes, minha boca não acompanha meu pensamento, então eu já me enrolo. Eu era assim, peraí que eu vou fazer xixi rapidinho, eu sentava ali rapidinho, não sei o que. Não. A gente tem que olhar com carinho, né, pra essa parte íntima, sentar, fazer xixi tranquila, esperar uns segundinhos, esvaziar bem a bexiga. Então, são pequenas coisas no nosso dia a dia que, né, é simples, na verdade, que ajudam ali Viu só? Isso é um relato de uma boa paciente, né? Porque a gente precisa dessa corresponsabilização do tratamento, né? Uma dor crônica, ela vai precisar que o paciente se corresponsabilize também. O que a Fê tá trazendo é a parte comportamental do tratamento, que é muito importante. A gente vai trabalhar com a neuroeducação da dor, vai trabalhar com a terapia manual, mas se o paciente não tiver responsável pela parte dele, a gente não consegue resultados tão bons que nem a gente tá conseguindo juntas, né? Exatamente, não. E algo assim, acho que é legal falar, porque as pessoas têm um tabu, né? Assim, de falar sobre aquela parte, ou até na hora da terapia fica com vergonha, né? Porque é feita uma terapia manual. A gente explica um pouquinho como é que é. Eu já tô aqui explicando, né? A Fê tá muito craque. Eu tô craque já, né? Assim, porque é algo que me interessou muito e como me curou, né? Algo que a gente ainda tá em tratamento, tudo. Mas a gente fica meio assim, mas depois a gente vê que, né? Hoje a gente fica rindo, né? Durante a sessão, falando e fofocando, assim, é muito legal. Fala um pouquinho como é que é essa terapia, assim, a ideia é fazer com que a paciente se sinta o mais confortável possível, né? E a fisioterapia, ela traz um vínculo muito legal, né? As pacientes vão a cada 15 dias, algumas a cada uma semana, 20 dias, a gente consegue estabelecer esse vínculo. Então, eu e a Fê, vira e mexe, a gente tá dando gargalhadas lá na sessão. E isso é muito bom, né? Isso significa que a paciente tá se sentindo confortável, mesmo eu estando fazendo a terapia manual nela. Como que funciona, né? Na primeira vez, a gente vai fazer uma entrevista, que nem a Fê tá fazendo comigo agora. Quem fez primeiro foi eu com ela, né? Que é uma anamnese, que a gente chama, pra entender tudo, entender o contexto, né? Então, tem pacientes que têm alguns traumas relacionados a abuso, por exemplo, que a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela para iniciar com as condutas intracavitárias, né? Então, quando a gente entende esse contexto, a gente consegue respeitar bem. Mas normalmente é muito rápido e é muito tranquilo que a gente já consegue acessar, né? A gente precisa fazer o toque bidigital lá no canal vaginal e investigar essa musculatura. E ali a gente vai descobrindo como é que tá a força desse músculo, o tônus desse músculo, se ele tem pontos gatilhos, né? Que eu explico pra Fê, que é como aqueles pontinhos que a gente vai liberar lá no massagista, nos ombros, em trapézio, aqui a gente pode ter lá no nosso canal vaginal também. E é super importante a gente liberar eles com a terapia manual para essa musculatura funcionar. Que é uma massagem interna,
Não tem outra forma, né? Isso aí, é uma massagem interna, é um dos principais recursos que nós temos, né? Sim. As nossas mãos. E, gente, sério, assim, ó, no início tu fica meio, ai, meu Deus, mas depois, assim, ó, tu se sente super à vontade, tu vê que também não é, né, um bicho de 7 cabeças, a gente fala, ai, meu Deus, as minhas amigas falam, nossa, mas como assim? Ela põe põe o dedo lá, não tem o que fazer, e solta tudo, e aí começa a rir, começa a conversar, né, gente, é maravilhoso, tu se sente assim, super confortável, tu chega lá na clínica, quer uma aguinha, quer um cafezinho, quer não sei o que, né, é muito legal, tu é muito bem tratada, na clínica que tu atende só mulheres, né? Lá nós trabalhamos só com saúde da mulher. Mas a fisioterapia pélvica começa com que idade? Na verdade, assim, todo mundo pode se beneficiar com a fisioterapia pélvica, né? Nós trabalhamos ali só com saúde da mulher, mas, por exemplo, no meu mestrado, eu trabalho com homens. Eles fizeram a cirurgia de próstata, então, crianças que têm disfunção miccional, eles são elegíveis para fazer a fisioterapia pélvica. Mulheres jovens, mulheres pós-menopausa, que podem ter sintomas miccionais ou dolorosos. Mulheres gestantes, né, que o nosso trabalho vai um pouquinho além de só reabilitar ali, prevenir. A gente consegue fazer toda uma preparação para o trabalho de parto também. Idosos, enfim, todo mundo que tem assoalho pélvico, se tiver alguma disfunção de assoalho pélvico, pode procurar a fisioterapia, que a gente consegue fazer uma avaliação adequada e ver se o tratamento é fisioterapêutico. Ai, que legal. E me conta assim, ó, geralmente a mulher engravida e vai procurar, né? Geralmente é muito conhecido mais por mulheres gestantes, né, do que qualquer outro problema. Então é muito legal que é um leque enorme, né, de possibilidades de curas. Mas falando assim, na gestação, né, a mulher, ela precisa procurar na gestação em si ou antes já dá para começar? Uma avaliação de assoalho pélvico, ela sempre vai ser bem-vinda, né? Eu sempre digo assim que todo mundo é merecedor de fazer uma avaliação e ver como é que tá essa musculatura, né? Mas normalmente o que acontece é depois que ela já engravidou, ela procurar a fisioterapia, né? E é super importante porque o músculo do assoalho pélvico, ele é sobrecarregado cronicamente ali por 39, 40 semanas com o peso do bebê. Então é importante a gente tentar prevenir disfunções como a incontinência urinária, dor na relação, ou tratar, se for o caso dessa gestante já ter, né, além das dores musculoesqueléticas e a preparação em si pro parto, que é super legal, é uma coisa bem diferente, mas é super legal também. E ajuda no parto normal. Ajuda no parto normal. A gente, inclusive, treina o período expulsivo na fisioterapia. Como é que é feito esse treinamento? A gente tem algumas técnicas, né? Uma delas é a massagem perineal, que a gente faz uma massagem, é um pouquinho diferente daquela que a gente trabalha ali para liberar os pontinhos, né? É uma massagem para prevenir os traumas de períneo, como a laceração e a episiotomia, então para fazer um alongamento das fibras musculares. E existe uma sondinha que a gente trabalha, que a gente vai falar sobre a biomecânica do parto ao longo das sessões, quais posições são mais favoráveis, quais posições facilitam, né, a verticalização, as rotações de quadril, movimento de pelve, e aí a gente vai treinando esses movimentos com a sondinha dentro do canal, que a gente infla ali um pouquinho para ela sentir, e ela pode fazer esse movimento de expulsar com a sonda, né? Então, eu sempre digo assim, o primeiro parto, às vezes, pode ser lá na fisioterapia com a gente. Sim. É bem legal de fazer e normalmente elas adoram, né? É super legal. Que legal. Eu vi uma Gabriela Pugliese. Isso aí. Né? Ela postou, não sei se tu acompanha. Sim. Ela postou, assim, acho que era essa sondinha que tá falando que ela falou. É o Epinô. Que legal, assim, ajudou super ela no trabalho de parto. E vocês acompanham no parto ou esse trabalho é feito antes? Existe a fisioterapeuta que entra em trabalho de parto. Eu não trabalho com essa parte, assim, né? E existem fisioterapeutas que são doulas, que entram em trabalho de parto também. E isso é uma ajuda mais emocional, não é física, assim. Mas imagina, uma paciente que tem condições de fazer todo um trabalho com fisioterapia pélvica, toda a gestação, com todas essas explicações que a gente consegue fazer e dar, o quão mais segura ela vai ir para esse trabalho de parto, né? Então, mais empoderada, mais segura. Acho que esse é um dos objetivos também da físio na gestação, né? Não, na gestação e em tudo, né? Porque a mulher que tem incontinência urinária, né? Ou o homem também, né? Enfim,
Isso dá uma insegurança. E isso, a gente sempre fala assim, ó, que o nosso objetivo principal é melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? E a gente consegue muito, como eu te falei. A fisioterapia pélvica para incontinência urinária é o tratamento padrão ouro. É o melhor que tem, o tratamento conservador padrão ouro, né? É o treinamento muscular que a gente faz lá na fisio. Não, mas é qualidade de vida mesmo, porque falando assim, ó, a minha experiência, né? Eu cheguei pra ti assim, ó, eu tava chorando de dor, eu tinha dores assim, muito fortes, parecia que eu tava com uma infecção urinária. É isso que eu queria falar, é igual infecção urinária, e tu não sabe se tu tá com infecção urinária, o que é. Então, assim, ó, a minha dor era horrível. Aí depois que eu comecei a fazer o trabalho feito em casa, os deveres de casa, e a cada 15 dias, né? Isso aí. Então. E entender como funciona também, né? Mudou a minha vida, qualidade de vida. Isso, e às vezes a gente não tá entendendo por que eu tenho tanta dor pra fazer xixi, dor na minha bexiga, um aumento de frequência, eu vou toda hora no banheiro e o exame dá negativo, né? Exatamente. Então a gente entender um diagnóstico que a gente tem é importante também, não que vá doer menos, né? Mas a gente conseguir direcionar o próprio irritativo da bexiga, né? Ó, vou cuidar para diminuir o consumo dessas bebidas que irritam a nossa parede da bexiga, né? Já vai ajudando para chegar numa próxima físio melhor e a gente conseguir manipular bem, super bem lá, né? Exato. E existem tipos de dor, né? Que tu explica nas sessões, isso conta um pouquinho, assim, dos tipos da dor que tu explica, assim. É que essa paciente, ela pode ter uma dor bem ardida, assim, que é uma dor miofacial, ou uma dor mais enfacadinha ali, que é essas dos pontinhos, né? E aí, se ela vai relatando, a gente vai encontrando juntas aonde que a gente consegue manipular melhor ali. Mas a gente sempre tem que respeitar essa dor da paciente. A gente não pode forçar muito, a gente não pode machucar. A gente não pode fazer com que essa paciente tenha medo de voltar na sessão, né? Muito pelo contrário, tem que ser que nem a Fê trouxe. Eu não sei se foi só pra me agradar, mas que ela gosta muito no dia que tem fisioterapia. E tem que ser assim. A gente precisa trabalhar com esses pontinhos dolorosos, mas com muita cautela e muito respeito à paciente, né? Sim. E tu tem alguma história engraçada, assim, pra nos contar, assim, na fisioterapia? Ai, deixa eu pensar agora, assim, de cabeça. Normalmente os homens, assim, eles sempre chegam, porque eu atendo em 2 cidades, né? Eu atendo lá em Cachoeira do Sul, que é a minha cidade natal, e eu atendo aqui em Porto Alegre também. E lá eu atendo homens. E o engraçado é que eles sempre chegam com as esposas apavorados, e eu sinto que é obrigados, assim, eles não queriam estar ali, né? Então, como esse papel dessa primeira consulta de explicar o que está acontecendo é importante, os meus pacientes homens, eles são muito fiéis, eles não faltam físio de jeito nenhum. Sério? Mas aquela primeira impressão antes dele chegar, olha a minha foto, uma guria, o que essa guria bem novinha aí vai conseguir Linda, me ajudar? maravilhosa. Talvez seja esse preconceito, esse tabu que a gente falou antes, né? Mas eles são meus pacientes super fiéis, assim. Eu tenho um paciente que ele tá de alta há muito tempo, mas ele tá há mais de ano lá comigo, assim. Ele viu o quanto ele melhorou, né? Então, acho que não é uma história, mas é uma situação bem engraçada, na verdade. Nenhum homem chega sozinho lá. Não consigo me recordar de algum homem que tenha ido. Eu vou ir. Eles sempre, a mulher puxando, vamos lá, assim, que o médico mandou. O papel da esposa, né? Vai lá que o papel de dar, né? Aí depois funciona, daí dá certo. E idosos, assim, pessoas idosas, como é que... Olha, os idosos... Que é mais tabu, né? Eles vêm com mais tabu, mais difícil, né? Eles têm, assim, mas eu vejo que eles estão querendo tanto melhorar que eles estão confiando, sabe? Eu tenho uma leva de bastante idosas com prolapso de órgão pélvico, que é a famosa bexiga caída. Então, elas chegam lá desacreditando que a fisioterapia pode ajudar. Como? Não é a cirurgia, e às vezes não é cirúrgico mesmo. E aí, quando elas veem que elas conseguem melhorar só com a fisioterapia pélvica, elas ficam super felizes, né? Porque a gente tentar evitar ou postergar uma cirurgia ginecológica é muito bem-vindo, né? Então, a gente vai conquistando aos pouquinhos, assim, né? Cada um no seu tempo. E conta um pouquinho, assim, é que tem uma parte da físio que tu faz, aqueles testes que tu fala, tu escolhe a fadinha, como é que funciona esse teste?
A gente tem alguns recursos para nos auxiliar, né? Porque existe uma porcentagem muito grande de paciente que não sabe fazer aquela contração ativa da musculatura do assoalho pélvico. E é uma porcentagem bem grande, se eu não me engano, em mulheres está entre 30% e 40% das mulheres. Nossa. Naquele primeiro dia que eu peço, faz a contração ali, Fê, a paciente simplesmente não tem movimento ali, não sabe contrair. Então, a gente tem alguns recursos que auxiliam nessa parte de propriocepção, que é o biofeedback eletromiográfico. Ele é como se fosse um eletrocardiograma, né? E ele é do assoalho pélvico. Então, a gente pode colar por fora com eletrodos de superfície, lá na bordinha anal, por quê? Que é uma parte bem robusta que a gente tem da nossa musculatura. E através desse eletrodo, a gente consegue captar a atividade mioelétrica do músculo e conseguir ver graficamente na tela, né? Como esse recurso ele tem a parte lúdica também, as pacientes conseguem escolher se é uma fadinha, um aviãozinho. Aí o meu é a fadinha. A fadinha ganha muito. Normalmente vocês querem ser a fadinha, né? Mas tem outros, o peixinho, o aviãozinho. E isso traz, é um biofeedback visual da contração, então nos auxilia muito, né, a gente trabalhar. E é uma retroalimentação que a paciente leva para casa, né? Então, Fê, para casa hoje, o teu tema de casa vai ser fazer 8 contrações rápidas, sobe a fadinha, desce, deixa a fadinha lá embaixo com as florzinhas, né? Sim. Então, é uma retroalimentação pra gente conseguir fazer uma melhor execução dos exercícios em casa. Tu consegue ter um autocontrole até de relaxamento, né? Isso aí. E ajuda até pra penetração, pra tudo, tu consegue relaxar, pra mulheres que não conseguem relaxar, né? Então, ajuda na real em tudo, né? Em tudo. A gente consegue captar tanto a contração quanto o relaxamento, né? E muita gente consegue ver cada vez mais que as pacientes estão tendo mais dificuldade em relaxar. Não é que é o meu caso. Eu sou assim, pensa, né? Então a gente trabalha com esse recurso pra gente conseguir visualmente enxergar essa contração ou esse relaxamento, né? Todo mundo ama, é unânime, assim, né? É muito legal trabalhar com biofeedback. Ai, olha, tô assim, eu fico encantada com essa área da fisioterapia pélvica, né? Eu tô ainda vocês podem ver que eu tô aqui ainda encantada, né? Porque é algo novo, né? Que pra mim era um tabu, né? Muito difícil, assim, né? Fica envergonhada e tal. Então, hoje, eu indico pra todo mundo, assim, uma amiga minha ri, vou fazer xixi. Eu falei, vai na doutora Melissa, vou te dar o contato, amiga. Não é normal fazer xixi quando ri. Não é normal. Não é normal fazer xixi, não é normal ter dor. A gente consegue trabalhar com todas essas situações e resolver até 100% do problema. Nossa, assim, eu fico, assim, encantada mesmo. E, pra finalizar, né, esse bate-papo, assim, super gostoso, passa um conselho, assim, pras pessoas que têm vergonha, sabe, que estão com essa... Que conselho tu daria, assim, pra uma pessoa que ainda tá com essa barreira, assim, pra começar, que precisa de fisioterapia pélvica? Eu acho que o primeiro passo é a gente ter um autoconhecimento e um autogerenciamento sobre o nosso corpo, né? E a nossa saúde íntima, ela é tão importante quanto a gente ir na academia para treinar o braço, para treinar a perna. Inclusive, no nosso assoalho pélvico, que é o chão da nossa bacia, por isso o nome é assoalho, ele é responsável pelas nossas necessidades fisiológicas. Olha a importância que ele tem. Então, por que não a gente não cuidar com carinho dele também, né? A gente sempre fica no compromisso. Eu preciso ir no pilates, eu preciso ir na academia. Vamos treinar, trabalhar, recrutar a musculatura do assoalho pélvico na fisioterapia pélvica, cuidar desse músculo também que é tão importante. Né? Eu acho isso assim, um conselho válido, assim, pra todo mundo, pra todas as idades, né? Não importa, assim, o sexo, o gênero, enfim, não, pra todo mundo. Eu tinha dito que era pra finalizar, né? Mas eu quero saber um pouquinho mais de ti, assim, da Melissa, porque a gente, né, ouviu bastante da Melissa doutora, da Melissa profissional. Fala assim, tu leva, tudo que tu faz, pros pacientes, tu leva pra casa também? Ou é aquela coisa, sabe, que geralmente... Essa é uma pergunta muito boa. Assim, teve uma época da minha vida que ela tava muito corrida e a gente acaba cuidando dos outros e não cuidando da gente. Hoje, não. Assim, por mais que eu tenha uma rotina bem agitada, eu trabalho em 2 cidades, eu tô finalizando meu mestrado, eu tenho esse compromisso comigo de tentar ir na academia,
chegar em casa e relaxar um pouquinho, me alimentar melhor, que era uma coisa que antes não era minha prioridade. E eu acho que a gente tem que, pra ter essa autoridade pra cobrar do paciente, a gente tem que pelo menos Tem que fazer, né? E agora eu tô me mudando, tô me adaptando, e eu acho que tá funcionando super bem, assim. Claro que a gente também tem que se acolher, assim, quando a gente não consegue, né? E voltar, retornar quando a gente consegue, né? Que nem tu viajou esses dias aí. Eu voltei. Fui uma péssima aluna. Foi uma péssima aluna. Tem não fiz nada. também. Fui super pouco na academia, mas na semana que vem eu vou voltar. Eu acho que isso é o importante, né? A gente ter essa resiliência aí de sempre tentar ser melhor e tentar também ser um exemplo para os pacientes, né? Lógico. Porque às vezes eles perguntam de volta, né? Tu vai? Vou, eu vou também. Eu vou na academia. Eu faço xixi a cada 2, 3 horas também, né? Que no meu caso, eu fazia xixi, né, também de segundos, porque eu sentia muita dor. Claro. E aí, eu lembro que tu falou assim pra mim, tenta 1h30. Vamos passar aos poucos, né? A gente tem que ter um equilíbrio também. Também tu não pode segurar demais, mas também não dá pra ficar o tempo inteiro indo no banheiro, né? E isso, sem diminuir os irritativos da bexiga, também não funciona. Então tem que ser todas as técnicas associadas, né? Então tá, né? Muito obrigada por estar aqui, por ter topado, né? Fazer parte do meu podcast. Fiquei muito feliz. Quero te ver mais vezes, gente. Eu queria que ela tivesse, assim, trazido os apetrechos, entendeu? Que ela tem várias coisas. Então, vamos tentar marcar um outro dia, assim, só pra mostrar pro pessoal, gente, pra gente quebrar de vez esse tabu. Quebrar esse tabu. Na verdade, eu não trouxe pra não ser muito técnica, mas eu não consegui não ser muito técnica, né? Ela querendo saber da minha vida e eu quero ter... Ela aqui, ela, sim, não, talvez, assim, né? Mas vamos quebrar isso, vamos falar mesmo, né? Porque é algo, assim, importante. Faz parte do nosso corpo, faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? Então, eu acho que a gente tem que mostrar pro pessoal, né? Porque a Melissa, ela tem um jeito delicado com os pacientes de mostrar, né? De fazer a pessoa se sentir à vontade. Então, acho muito legal trazer um pouquinho do que ela é no consultório aqui pro nosso podcast, né? Isso é um assunto, assim, pra mim. Por isso que o canal é sem nicho, né? Porque é sem nicho mesmo, a gente tem que falar, a gente tem que falar o que tem vontade, a gente tem que, né, querer compartilhar, né? Eu agradeço muito esse espaço, né? Porque as pessoas realmente não sabem o que é a fisioterapia, quais são os benefícios, quem são elegíveis para ir na fisioterapia, né? Então, eu fiquei muito feliz com o teu convite, estou muito grata. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho, trazer um pouquinho de informação. Com certeza. A gente só abriu um pouquinho do que, assim, super abrangente. Exatamente. Mas, gente, era isso. Melissa, muito obrigada por estar aqui, né? Agora uma grande amiga, né? Já se tornamos amigas. E espero te ver mais vezes aqui no podcast Sem Nicho. Com certeza voltarei. Um beijo.